Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca, sou acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Fevale. Então, eu, juntamente com meus colegas e professores de estágio, a gente então está desenvolvendo vídeos abordando temas pertinentes do Enem nos últimos anos, na área de biologia. E o meu assunto que eu vou tratar vai ser sobre os biomas brasileiros. Então, eu vou falar um pouco sobre os biomas, as características gerais de cada bioma e também relações ecológicas que acontecem nesses ambientes, sobre os rios voadores e uma interação bem interessante que a gente pode chamar de fertilização da Amazônia através do deserto do Saara. Então, a gente vai ver como a poeira do deserto do Saara, que percorre mais de 15 mil quilômetros, chega à Amazônia, ajudando na fertilização do desenvolvimento da vegetação. Então, fiquem ligados nessa aula. Então a gente vai iniciar os biomas com a Amazônia. A Amazônia, então, ela é considerada o maior bioma aqui do nosso país. Ela está localizada em 9 países, sendo aqui no Brasil, então, ela é localizada em 8 estados. A gente pode falar que a Amazônia ela é uma das maiores em diversos sentidos, porque ela é a maior floresta tropical do planeta, possui a maior biodiversidade e também a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, ela está localizada nos estados do Acre, da Amazônia, do Amapá, Tocantins, Maranhão, Roraima, Rondônia e Acre. Então, ela está localizada nesses estados aqui no Brasil. A gente tem uma imagem representando a Amazônia no geral. A gente pode ver, então, aqui a bacia, o rio Amazonas, então, e aqui a vegetação ao entorno, que é bem densa. O rio Amazonas, então, ele também possui a maior vazão, que ele, então, é formado pelas bacias do Rio Negro e do Rio Solimões, que são dois rios, então, que eles não têm águas que se misturam, eles têm esse marco, então, das águas separadas por ter densidades diferentes, então, eles formam o rio Amazonas. Na Amazônia, a gente consegue encontrar um clima equatorial, então, ele é um clima equatorial por ele estar localizado próximo à linha do Equador, é um clima quente e úmido, e também a Amazônia ela tem um dos maiores índices pluviométricos do mundo. A Amazônia também ela é conhecida por ter, ela também é conhecida pelos rios voadores. Então aqui a gente tem um esquema sobre os rios voadores e os rios flutuantes da Amazônia. O que acontece? A água ela evapora do Oceano Atlântico e com o vento ela vai em direção, essas nuvens carregadas, então elas vão em direção à Amazônia, onde devido à umidade, então ela provoca a chuva. Então essa chuva, então essas nuvens carregadas, elas tentam seguir para o oeste, mas devido à Cordilheira dos Andes, esse alto relevo assim, ela não consegue seguir o seu trajeto. Então ela faz uma curva e essa curva, então, ela acaba distribuindo essa chuva, então, para o centro-oeste, sudeste e sul do nosso Brasil. Então, a gente pode dizer que os rios flutuantes, eles ajudam a regular as chuvas aqui do nosso país. Então, esses cursos de água atmosféricos, eles ajudam a tanto a regular a chuva do nosso país, como eles funcionam como uma espécie de bomba de água que ajuda a regular as chuvas também na Amazônia. Seguindo um pouco falando mais sobre a Amazônia, na Amazônia a gente consegue encontrar um solo profundo e arenoso. Então ele é caracterizado por ser pobre em nutrientes. Como isso acontece? Como é que a gente pode definir que ele é pobre em nutrientes, sendo que ele tem a maior biodiversidade do planeta? Então essa biodiversidade e a riqueza desse solo ela está na questão da serrapilheira e das micorrizas. Então elas que auxiliam o desenvolvimento da vegetação na Amazônia, devido então a esse solo ser pobre e arenoso. A serrapilheira, então, ela é todo aquele resto de material orgânico acumulado no interior florestal, que são folhas, galhos, insetos, etc., então, que se acumulam sobre o solo florestal, e enquanto eles estão se decompondo, eles estão levando nutrientes de volta para o solo. Então, isso já ajuda a desenvolvimento da vegetação. Também tem as micorrizas, então, que são fungos que eles se associam, então, a plantas para o desenvolvimento dele e tanto das espécies. Então, a gente tem comprovações que essas micorrizas, então, elas auxiliam no desenvolvimento das espécies. Então, além da serrapilheira e das micorrizas, como nutrientes
para o desenvolvimento de plantas na Amazônia, a gente também tem as chamadas nuvens de poeira Godzilla. Então, esse nome dado pelos cientistas, na verdade, é uma poeira que ela vem do deserto do Saara, percorre mais de 15 mil quilômetros até chegar na Amazônia. Então, a gente, segundo estudos, então, essa poeira, ela não tem apenas, então, partículas de poeira, ela tem fertilizantes, nutrientes que ajudam, então, na produção, no desenvolvimento de plantas da Amazônia. Então, essas nuvens, elas percorrem mais de 15 mil quilômetros, chegam na Amazônia e também ajudam no desenvolvimento das espécies daquele local. Ainda na Amazônia, a gente encontra diversos tipos de vegetação. E a vegetação na Amazônia ela pode ser caracterizada de 4 maneiras. Primeiramente, a terra firme, onde então a gente vai ter um predomínio de arbóreas, então, de uma floresta mais densa, mais fechada. Depois a gente tem a várzea, que são locais que eles são inundados nos períodos de cheia, então a gente vai ter esse período onde vai estar alagado. Então aqui a gente consegue ver alguma breve vegetação e acaba crescendo então plantas aquáticas nesse breve período. Também a gente tem os manguezais. Os manguezais, eles são caracterizados por alguns autores como um domínio morfoclimático, que a gente vai ver depois, mas a gente encontra esse tipo de vegetação também na Amazônia. Então, os manguezais, eles são a transição entre a água do rio e a água do mar. Aqui, nesse tipo de vegetação, a gente vai encontrar essas plantas pneumatófitas, então, elas têm suas raízes para fora para respiração. E ainda os igapós, então, que são áreas permanentemente inundadas, então eles já têm um solo mais ácido, mais tóxico, digamos assim, então a gente vai encontrar algumas plantas aquáticas e alguma vegetação ao entorno desse igapó. Ainda na Amazônia, então, devido a esse alto índice de umidade presente na Amazônia, as folhas da vegetação, elas são folhas latifoliadas, então elas possuem umas folhas maiores para ajudar na transpiração. Ainda na Amazônia, falando de uma maneira mais geral, a gente consegue encontrar um endemismo muito alto de espécies, que são só encontradas nesse tipo de ambiente. Então, eu vou falar sobre alguns deles, como a Vitória Régia, que também é um símbolo da Amazônia. Ela pode chegar até 2 metros de comprimento abaixo da água, que é uma planta aquática. Ela pode suportar pesos nessa folha aqui, que elas ficam então sobre a água, é uma folha flutuante. Ela tem aqui, como vocês podem ver, uma escora, que quando ocorre as chuvas, então essa água ela escoa pela folha. Então, ela também consegue suportar pesos de outros animais que se pousam em cima dela, então, para pegar alimento no rio. E também ela possui espinhos na base adaxial dela, para evitar, então, a predação. A gente também tem o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, então, ele também é um símbolo da Amazônia, ele é conhecido como o golfinho de água doce. Então, ele também, tecnicamente, ele também está ameaçado de extinção, então, devido à caça ilegal, então, para a carne e para o couro. A gente também tem a seringueira. A seringueira, então, ela é conhecida pela extração do látex para a fabricação da borracha. E ainda a gente tem o gavião real, que, como a Amazônia ela tem uma das maiores biodiversidades do mundo, aqui não podia ser diferente. Então, o gavião real ele é uma das maiores aves do mundo. Então, a gente segue falando sobre a caatinga. O interessante de tratar a caatinga depois da Amazônia é que a gente pode dizer que a Amazônia ela possui tudo de mais e a caatinga ela possui tecnicamente tudo de menos. A caatinga ela é retratada então como um lugar pobre e árido, né? Aqui então a caatinga ela é um bioma exclusivo aqui do Brasil e ela é tratada como uma mata branca. A gente vai entender mais um pouco por quê. Ela ocupa então 11% aqui do território brasileiro e ela abrange a região nordeste aqui do Brasil. Então, sendo os estados aqui de Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe. Então, a maioria desses estados, então, a gente tem então o bioma caatinga.
Aqui a gente tem uma imagem da retratação da caatinga, que a gente pode ver então o predomínio então de gramíneas, de arbustos e dos cactos, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse tipo de vegetação depois. A gente pode considerar o clima da caatinga semiárido, ele é quente e seco e possui uma baixa pluviosidade, então 3/4 do ano a caatinga ela se encontra em um período de seca. E com isso, então, as espécies viventes elas têm que se adaptar a esse tipo de clima, esse tipo de vegetação. Entre os 3/4 que a gente tem esse período seco, apenas 1/4 é um período chuvoso. Então, esse período de chuva, as espécies da caatinga, tanto de vegetação quanto de fauna, elas se preparam para a reprodução. Então, essas espécies elas vão ter uma reprodução muito rápida porque elas aguardam apenas esse período da chuva para a reprodução. Na caatinga a gente consegue encontrar então um solo pedregoso e arenoso. Na vegetação da caatinga a gente possui essas espécies adaptadas e as maiorias das plantas da caatinga a gente pode considerá-las plantas xerófitas. Então aqui um exemplo clássico que é o cactus. Então o cactus é uma planta xerófita. O que significa isso? Elas possuem um parênquima aquífero, então elas têm esses parênquimas com armazenamento de água. E a maioria das plantas, então, elas não possuem folhas ou inexistentes. Aqui no caso do cacto, então, ele possui espinho, então, para evitar a perca de água. Então, as espécies viventes no bioma da caatinga, elas possuem uma reprodução muito rápida, mas que não migram para outras regiões, eles têm que se adaptar a esse clima. Então, anuros, sapos, então eles entram em uma espécie de dormência, eles procuram locais mais úmidos, eles se enterram e ficam dormentes, então, nos períodos de seca. Os peixes também, eles criam ovos mais resistentes. Então, após os ovos serem colocados no período de chuva, só no próximo ano, no período de chuva, eles vão eclodir. Então, esses ovos, eles são mais resistentes para sobreviver a esses períodos de seca e só eclodirem no próximo período de chuva. Já os répteis, eles são os tipos de animais que ficam ativos o ano inteiro, porque então eles são adaptados tanto ao clima seco como ao clima úmido. Na caatinga a gente não tem muitas espécies endêmicas, mas a gente pode citar o ararinha azul, que apesar de ela estar ameaçada de extinção, ela é muito encontrada na caatinga. O tatu-bola, que é um símbolo aqui então do Brasil, e o cutiá. O cerrado aqui, então, no Brasil, ele é considerado o terceiro maior bioma. Então, depois da Amazônia e da Mata Atlântica, ele é considerado a savana brasileira. O interessante do cerrado é que ele é o local onde 9 das 10 bacias hidrográficas do Brasil nascem. Aqui, então, a gente tem uma imagem geral do cerrado. Ele é caracterizado por ser mais seco. Então, a gente vai ter um predomínio de gramíneas e de arborescentes, não vamos encontrar muitas árvores de grande porte. A gente pode observar também que os troncos, eles são encurvados, então a gente vai entender mais um pouquinho por que isso ocorre. O cerrado, então, ele possui um clima tropical, então com o predomínio da estação seca. Devido a esse predomínio da estação seca, ocorrem muitas queimadas naturais. Então, a vegetação do cerrado, ela se adapta a essas queimadas naturais e a esse predomínio do clima seco. Então, a gente pode ver que o solo, ele também é poroso e ácido, pobre em nutrientes minerais, então, o que também dificulta, então, o desenvolvimento de espécies. A gente vai ter o auxílio de micorrizas desses fungos, que vão ajudar no desenvolvimento da vegetação. Aqui, então, a gente vai ver uma imagem dos troncos, então, de árvores do cerrado. A gente pode ver que as espécies, então, elas são adaptadas a essas estações secas. A gente vai ter árvores, então, com uma casca mais dura, para evitar, então, que cheguem até gemas, que vão, posteriormente, então, formar caules. Então, a gente caules, troncos, enfim. Então, ela tá protegendo a árvore para evitar que ela acabe sendo destruída. A gente também pode dizer que o cerrado ele tem uma vegetação tropófila, que são o que eu falei antes, então, que elas são adaptações às variações de umidade. No cerrado, a gente pode encontrar diversos tipos de paisagens.
sendo ela então a mais arbustiva, né, que é uma característica geral. Aqui a gente pode ver que elas já estão mais verdes, elas não estão tão secas. Tem as matas ciliares, matas de galeria, que eles chamam, então, que vão ser vão ser a vegetação que está em torno dos cursos do rio, então, desses corredores ecológicos. A gente então vai ter um predomínio, então, mais de gramíneas e alguns arbustos, e que nem aqui no caso de umas palmeiras, que vão estar, então, em torno dessa mata ciliar. As veredas são os locais onde nascem as bacias hidrográficas aqui do Brasil. Então, além da gente ter essa vegetação tropófila, a gente tem muitas áreas destinadas à pecuária. A gente pode considerar algumas espécies endêmicas, não digamos endêmicas, mas a gente pode considerar espécies que estão presentes no bioma cerrado. A anta, então, o mamífero anta, o lobo-guará, o cupim. O cupim, ele é bastante encontrado, essas colônias de cupim são bastante encontradas, então, num dos parques nacionais, ou no Parque Nacional da EMA. Tem estudos, então, que mostram a interação do cupim com outras espécies. Então, por exemplo, em épocas de queimadas, os cupins eles fazem simbiose com outros tipos de invertebrados, como, por exemplo, os vagalumes. Então, o que acontece? Eles permitem, então, que outros insetos ponham larvas, mas ele protege essa espécie, ao mesmo tempo que ele também vai ganhar alimento depois. Uma imagem de um cupinzeiro iluminado, então, com essas larvas de vagalume. O Pantanal, então, ele é um dos menores biomas aqui do nosso país, mas ele possui muita diversidade. Então, ele abrange os estados, então, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele sofre influência, então, da Amazônia e também do Cerrado. O Pantanal, ele é caracterizado, então, pela área com mais planícies inundáveis do planeta. Então, aqui uma imagem geral do Pantanal, onde, então, a gente tem aqui as planícies inundáveis, então, os locais, então, inundados com as chuvas, nos períodos de chuva, então, com uma pequena vegetação ao entorno. No Pantanal, a gente encontra um clima tropical, sendo ele quente e úmido. A gente tem períodos de cheias e períodos de secas. No Pantanal, a gente encontra um solo arenoso, sendo ele pouco permeável, e também um solo argiloso, que esse solo argiloso ele vai ser bastante fértil, porque todo o período de cheia, todo o ano que ocorre o período de cheia, então, ele acumula uma camada de sedimento na terra. Então, cada vez mais essa camada ela vai tendo sedimentos, nutrientes, então, ele vai ser um solo bastante fértil. E também ele tem um auxílio, então, da serrapilheira e do humus, como um adubo florestal para ajudar também na fertilização e no desenvolvimento das plantas. No Pantanal, a gente pode caracterizar a vegetação sendo homotípica. Então, a gente vai ter locais onde tem o predomínio, então, apenas de uma espécie, mas a gente possui também uma biodiversidade bastante alta. A fauna no Pantanal, a gente também não tem muitas espécies endêmicas, mas as aves é que a gente consegue ter o maior número de espécies. Os peixes, eles realizam a piracema, onde então eles voltam os cursos do rio para depositar os seus ovos. No Pantanal, a gente pode encontrar então alguns tipos de espécies endêmicas, sendo elas então o jacaré, a capivara. Neste bioma, a gente tem uma interação ecológica muito curiosa entre o manduvi, o tucano e a arara. O manduvi, então, é esta árvore aqui, e as araras tendem a colocar seus ninhos nelas para colocar os ninhos dentro dos buracos do manduvi. Já o tucano, ele é responsável pela dispersão das sementes dessa espécie, uma vez que ele é uma das poucas aves que consegue digerir o fruto inteiro até a semente. O que acontece? As araras, elas praticamente utilizam apenas essas árvores para colocar os seus ninhos. E os tucanos, eles, além de comerem os manduvis, eles são um grande predador dos ovos de arara. Então, ao mesmo tempo que o tucano está beneficiando essa espécie, dispersando as sementes do manduvi, ele está prejudicando porque ele está comendo os ninhos e diminuindo as populações de araras. Então, a gente sabe que incêndios recentes eles estão ameaçando o bioma e a biodiversidade do Pantanal.
O que acontece? Então, esses incêndios eles estão afetando todo um equilíbrio que então está afetando também outros biomas e outros estados. Eu vou ter colegas que vão tratar sobre esse assunto das queimadas com vocês, que no final desse vídeo a gente vai ter o link, tá? Onde eu vou deixar o link para vocês verificarem e saberem um pouco mais sobre as queimadas, o que elas influenciam então nos ciclos biogeoquímicos. A Mata Atlântica, então, é o segundo maior bioma aqui do nosso país. Ela está localizada em 17 estados aqui do Brasil, então, de nordeste a sul do Brasil. Ela recebe o nome, então, por estar localizada próxima ao Oceano Atlântico, e apesar dela ser o segundo maior bioma e com mais diversidade, ele é o bioma também mais devastado. Acredita-se hoje, então, que resta apenas 5% da biodiversidade presente. A gente relaciona então essa devastação então à chegada dos colonizadores europeus que vieram então pelo oceano e se instalaram primeiramente nessa região, então caracterizada pelo bioma Mata Atlântica, então começaram então a explorar este local. Então a gente teve os episódios então do pau-brasil, que até hoje então ele é uma espécie ameaçada de extinção, da cana-de-açúcar. Então tudo ocorreu no bioma Mata Atlântica, então ele é considerado o mais devastado devido a esses motivos. E também, pelo bioma, então, ele está localizado em 17 estados aqui do Brasil, ele é um bioma bastante fragmentado, porque a gente, dependendo do local, dependendo da área onde está, ele vai ter características diferentes. Então, aqui a gente tem uma imagem representando a Mata Atlântica no geral. Então, a gente vai notar que a Mata Atlântica ela é uma floresta mais fechada, predomínio de arbóreas. O clima na Mata Atlântica ele é considerado tropical, sendo então quente e úmido, então ele possui muita umidade no interior florestal. O solo da Mata Atlântica ele é considerado raso e pouco fértil. Que nem na Amazônia, a gente tem a serrapilheira como humus florestal para ajudar no desenvolvimento no nutriente das espécies. Então aqui a gente tem uma imagem relacionando então a serrapilheira encontrada no interior florestal. Aqui a gente vai ver então restos de folhas, de ramos, de gravetos, restos de insetos. Então tudo isso cai das árvores, enfim, do que está presente na mata, então cai no chão, vai se decompondo e essa matéria orgânica então ela volta esses nutrientes para a terra. A vegetação a gente tem um predomínio de arbóreas, então a gente pode ver que a gente possui uma grande biodiversidade de orquídeas e bromélias, então a gente tem uma grande biodiversidade de epífitas na Mata Atlântica. Ser um bioma mais fragmentado, ele também possui uma vegetação mais fragmentada. A gente pode caracterizar a Mata Atlântica como uma floresta umbrófila densa, mas dentro dela a gente vai ter variações, como a floresta umbrófila mista, que vai ter o domínio das matas com araucária, que a gente vai ver depois nos domínios morfoclimáticos. A gente encontra espécies endêmicas na parte da fauna, como o mico-leão dourado, como o jacaré do papo amarelo, a jararaca e o cascudo. O pampa ele é um bioma aqui exclusivo do Rio Grande do Sul. Ele é considerado uma terra plana, então também chamado de pradarias. Ele é o segundo maior bioma, então, destinado exclusivamente, praticamente, para as áreas da pecuária, né, e para a criação de gado. A gente tem aqui, então, uma imagem representando o pampa. A gente vai ter, então, esse predomínio, então, de gramíneas, que é um alimento natural, então, para o gado, para a alimentação do gado. O clima no pampa, então, ele pode ser considerado subtropical. A gente vai ter estações bem definidas, mas com chuva bem distribuída. O importante de falar sobre isso aqui é que o pampa ele corre um sério risco de desertificação. Então, ele só tem estações bem definidas, com chuva bem distribuída, então por culpa da Amazônia, que a Amazônia, então, ela tem esses rios flutuantes, rios navegadores, que eles fazem essa distribuição de chuva, então, para a região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então, a Amazônia que distribui essa chuva para essa região e por isso ela tem essa chuva distribuída, porque senão ela poderia já estar virando um deserto. O pampa, então, ele corre esse sério risco de virar um deserto.
A gente tem também no Pampa um solo fértil e arenoso. Então, arenoso já dá aquela característica de deserto, mas em contrapartida ele é um solo fértil. A gente tem esse predomínio então de gramíneas e pequenos arbustos, que vai ser importante então para a criação de gado. A gente consegue encontrar algumas espécies assim endêmicas, digamos assim, a gente tem o javali, né? A ema, o quero-quero também, mas ele é mais um símbolo aqui do Rio Grande do Sul, então, e também os furões. Então, apesar do Pampa ele parecer um bioma bem simples assim, então tendo só gramíneas, sendo uma terra plana, para as áreas de pecuária, para a criação de gado, ele é extremamente importante, então, para contribuir para a absorção de carbono da atmosfera e o controle da erosão. Então, eu vou ter colegas que vão estar falando sobre os ciclos biogeoquímicos, em especial também o ciclo do carbono, que vocês vão poder entender um pouquinho mais sobre isso e o que pode ou não pode acontecer com o Pampa em relação à desertificação. Então, além dos biomas, a gente também tem os chamados domínios morfoclimáticos, que vão ser matas de transição entre os biomas. Além dos manguezais, que eu já citei anteriormente, lá na parte da floresta amazônica, a gente também tem os conhecidos matas de cocais e matas com araucária. A mata dos cocais, então, ela é localizada na região norte, então ela tem a influência dos biomas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, e nessa região a gente tem a predominância de palmeiras, como por exemplo, então, a carnaúba. Nessa região, a população ela vive da extração então de óleos, de cera dessas palmeiras e também utilizam as folhas para as construções. Ainda a gente vai ter as matas com araucária, que são as florestas ombrófilas mistas, que a gente vai encontrar mais aqui para a região do sul do Brasil, dentro do bioma da Mata Atlântica. Então, que a gente vai ter esse predomínio de araucárias. Então, agora, para fixar um pouco esse conteúdo sobre os biomas, a gente vai ver umas questões de vestibular que abordaram os biomas nesses últimos anos. A gente tem essa aqui, que é da Universidade Estadual do Ceará, que diz assim: assinale a alternativa que corresponde ao ecossistema fluvio-marinho mais rico em biodiversidade. A gente viu algumas coisas sobre isso, e o sistema, na verdade, o ecossistema fluvio-marinho, a gente pode também denominar como um domínio morfoclimático, são os manguezais. A gente pode caracterizar os manguezais por essa transição entre a água do rio com a do mar. Então, a gente vai ter ali um ecossistema fluvio-marinho que vai ter a vegetação, então, com presença de plantas pneumatófonas. Outra questão, então, que é a do Enem de 2014, determinado bioma brasileiro apresenta vegetação conhecida por perder as folhas e ficar apenas com galhos esbranquiçados, ao passar por até 9 meses de seca. As plantas podem acumular água no caule e na raiz, além de apresentarem folhas pequenas, que em algumas espécies assumem a forma de espinhos. Qual região fitogeográfica brasileira apresenta plantas com essas características? Como a gente viu antes, tem um bioma, então, que, por ser muito seco, ele tem a ausência praticamente de folhas ou a presença de espinhos, com parênquimas aquíferos também. Então, isso a gente pode denominar do bioma caatinga, que o exemplo é o cactus, né? Um cactus é uma planta muito presente nesses ambientes, porque eles têm esses espinhos para evitar a perca de água e também o parênquima aquífero que faz esse armazenamento. Então, a aula sobre bioma seria isso. Eu agradeço muito a atenção, espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco mais sobre o assunto. Quem tiver interesse, então, de adquirir esse material ou mapa mental que eu elaborei sobre os biomas para estudo, vocês podem me solicitar tanto no Instagram como pelo e-mail. Também vou deixar aqui no final, no final desse vídeo, embaixo, link dos outros vídeos dos colegas que complementam esse vídeo sobre os ciclos biogeoquímicos, queimadas na Amazônia e no Pantanal, como isso influencia, então, os outros ciclos, como o ciclo da água, o ciclo do carbono. Então, seria isso. Muito obrigada!